Olha só, queridos irmãos, nós estamos, no mês da família, celebrando o mês da família, e hoje à noite de manhã nós falamos um pouquinho para os papais, para as mamães, para as vovós, e você pode depois ouvir a mensagem, se você quiser, nas mídias sociais da igreja, mas hoje à noite eu quero conversar um pouquinho para os casais, nesse mês da família, conversar um pouquinho sobre o relacionamento dos casais, porque a base da família é o casal, a base da família, a base do nosso lar é o relacionamento do casal. E eu quero falar sobre um aspecto importante que a palavra de Deus nos chama a atenção sobre o relacionamento do casal, que é como lidar com a ira no nosso relacionamento matrimonial. Como lidar com a ira? Porque esse é um assunto importante. Casais se desentendem, não é verdade, irmãos? Casais, o casal, o homem e a mulher são muito diferentes um do outro. Às vezes têm ideias diferentes e é natural que hajam desentendimentos e às vezes faíscas. E aí nós precisamos trabalhar essa questão da ira, porque desentendimentos podem acontecer, mas a ira não pode ser algo normal dentro do nosso relacionamento matrimonial. A ira, a raiva, essa questão emocional, no modo como às vezes o casal, eles se relacionam um com o outro, pode ser algo, e é algo extremamente prejudicial para a vida conjugal, mas também prejudicial para os filhos que nascem num ambiente de conflito, filhos que crescem dentro de um ambiente de muito conflito, e isso traz muitas dificuldades, muitas consequências, e por isso nós precisamos conversar um pouquinho nesse mês da família, e hoje eu queria falar para os casais como lidar com a questão da ira nos nossos relacionamentos conjugais. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos da palavra. Efésios capítulo 4, nós vamos ler o verso 26 e 27. E eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Efésios 4, verso 26 e 27, o texto está aí na tela, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Essa é a recomendação de Paulo aqui para os irmãos de Éfeso. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, a palavra de Deus não diz para nós, ela não diz que a gente não pode sentir ira. A recomendação, Paulo não fala para nós não sentirmos ira, porque nós vamos sentir, ele diz aqui, quando vocês ficarem irados. A palavra de Deus parte do princípio que em certos momentos nós vamos ficar chateados. Amém, irmãos? Você já ficou chateado na sua vida aí com muitas coisas? A gente fica chateado com muitas coisas. E a palavra de Deus está dizendo assim, quando isso acontecer, não diz para isso para eu não me irar, mas a palavra de Deus está dizendo aqui para eu não alimentar a ira. A palavra de Deus diz que às vezes nós vamos nos irar, irmãos, e às vezes a nossa ira é até justificável. Nós temos até boas razões para ficarmos chateados. Mas mesmo com boas razões para ficarmos irados, a palavra de Deus está dizendo para você não ser dirigido pela sua ira, não deixe a ira dirigir o seu relacionamento, dirigir a sua conversa, dirigir a sua comunicação em casa, no seu lar. Não deixe a ira dirigir e não alimente a ira, não alimente a raiva no teu coração, mesmo que você tenha boas razões para estar irado. Porque não é verdade, às vezes a gente não tem boa razão para ficar chateado. Tem ou não tem? Você chega e diz assim, o filho está indo mal na escola.
filho está indo mal na escola. Por quê? Porque fica o dia inteiro jogando Candy Crush no celular. Já pensou? Aí se fica como? Está indo mal, fica jogando Candy Crush, fica jogando, sei lá, eu sou do tempo do Tetris, amém, irmãos? Quem lembra do Tetris aí, né? Eu já estou a idade do Tetris, ficava o dia inteiro lá no Tetris, né? Aqueles quadradinhos assim, tentando encaixar. O filho fica lá o dia inteiro no celular, não cumpre com suas responsabilidades, começa a ir mal na escola, começa a dar problemas, por causa desse hábito desenvolvido. É uma boa razão para você ficar irado ou não? É uma boa razão para você ficar chateado? Esse menino não trabalha, tem tudo para ir bem na escola, para estudar, me mato de trabalhar para trazer as coisas para casa, e ele vai mal na escola, aí você começa a ficar chateado. Boas razões, nós temos sempre boas razões até para ficarmos chateados, mas mesmo tendo boas razões, o que a palavra de Deus ensina para nós é que eu não posso deixar com que a ira dirija o meu relacionamento, a minha comunicação, e eu também não devo alimentar essa ira no meu coração. Ele diz aqui a palavra de Deus: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Isso é um modo de falar dizendo assim: não alimente isso, não vá para a cama com o teu coração amargurado, não deixe chegar, não vá dormir, não deixe chegar outro dia e você alimentando essa chateação no seu coração. Não faça isso, porque isso é prejudicial. Por que Paulo diz isso? Por que a palavra de Deus diz isso para nós? E também isso é importante para a vida dos casais. Porque, em primeiro lugar, a ira me deixa vulnerável para pecar. E, em segundo lugar, Paulo diz que a gente dá lugar para o diabo. Quando eu estou irado, eu começo a dar lugar para as ideias do diabo no meu coração. Ele diz aqui: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ele fala: irai-vos, mas não pequeis, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Veja a conexão que a palavra de Deus faz entre ira e dar lugar para um maligno. Porque a gente, quando nós estamos irados, meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? É que a ira me faz perder a cabeça. Amém, irmãos? É ou não é verdade? Quando eu começo a ficar irado e eu começo a alimentar a minha ira, eu corro o risco de perder o meu juízo, o risco de fazer o mal, de pecar, o risco de falar o mal é muito grande quando eu estou irado. Eu perco o juízo, eu perco a cabeça, eu perco o raciocínio, eu sou dominado por emoções, e aí eu começo a vomitar tudo. E isso é muito perigoso, porque isso aí me deixa vulnerável para eu fazer o mal, e também para as influências do diabo no meu coração. O diabo lança os seus dardos inflamados, diz a palavra de Deus, e quando eu estou irado, eu pego fogo. É ou não é verdade? O diabo lança o dardo inflamado e a gente fica inflamado, a gente pega fogo, diz a palavra. Quando eu estou irado, toma cuidado, porque a palavra diz assim: você vai se irar. Ela não diz que você não vai se irar, ela diz assim: vai se irar, mas toma cuidado, porque nós corremos o risco de tomar decisões muito ruins quando a gente está com raiva. Por exemplo, isso nunca aconteceu com você, eu tenho certeza, né? Mas você já viu alguém com raiva no trânsito? Se nunca aconteceu com você, amém? Com a gente não acontece, né? Mas alguém te dá uma fechada no trânsito, sujeito para em fila dupla para descer, para pegar bolo, e aí fica aquele, enche de carro, você fica atrás, preso no trânsito, porque um folgado parou ali na frente, e aí você começa a ficar como? Você começa assim: aleluia, Jesus, glória a Deus, que louvado seja o Senhor, amém.
ou você começa a ficar irado. E aí quando a gente está irado, isso nunca aconteceu com você, eu tenho certeza, mas você fala umas coisas no trânsito que você não devia dizer, não é verdade? Você deseja umas coisas para a pessoa que você não devia desejar. Ira. Quando nós estamos irados, meus irmãos, nós perdemos o juízo, falamos coisas que não deveríamos falar. Agora se traz isso para casa, traz para o teu casamento isso, traz para dentro do teu lar, traz para dentro da tua relação com a tua esposa, com o teu esposo e os teus filhos, dentro desse conjunto e ali naquele ambiente, um ambiente cheio desses sentimentos prejudiciais. E tem muita gente que isso aí é hábito, é comum, vive assim, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso é extremamente prejudicial. A ira ela pode se expressar de várias maneiras. Eu não sei qual é o seu jeito de expressar a ira, mas a ira pode se expressar de várias maneiras. Tem duas maneiras principais. Uma é a pessoa explode, a outra é a pessoa se emburra, se fecha. Você já viu isso aí ou não? Qual é o seu jeito? São duas maneiras de expressar a ira. A raiva. Tem gente que explode, pá! E aí sai jogando prato em casa, sai falando, e bate porta, e fala alto, e gritaria, explode. Isso é um jeito de expressar a ira. Mas tem gente que não explode, tem gente que fica em silêncio. Mas está chateado. Tem gente que não explode, tem gente que se emburra em nome de Jesus. Aí a esposa pergunta assim, que o marido fica monossilábico, né? Quando ele tem gente que fica assim, monossilábico. Ele só fala assim por sílabas. Você está bem? Tô. É o máximo que sai da boca dele. Você está chateado? Não. Tem gente que explode, tem gente que fica emburrada. Eu estou no grupo dos que ficam emburrados. Eu demoro para explodir, irmão, mas quando eu explodo, meu Deus do céu. Quando eu me emburro, aí eu me fecho, eu fico chateado, fico uns 3 dias lutando com aquele sentimento assim no coração para deixar para lá. E você? Qual é o seu jeito de lidar com isso? Porque a ira ela se expressa de muitas maneiras. Eu quero deixar aqui três conselhos da palavra, 3 dicas para nós lidarmos com a ira nos nossos corações e dentro dos nossos lares, sabendo que a ira ela é extremamente perigosa. Em primeiro lugar, entenda que alimentar raiva e agir com raiva é um hábito que você aprendeu e desenvolveu. Alimentar a raiva, agir com raiva é um hábito, irmãos. É hábito que a gente vai desenvolvendo. É hábito que a gente aprende a desenvolver. A gente às vezes vê nos nossos pais, a gente vai se acostumando, vai dando essa resposta. É um hábito pecaminoso e eu vou dando essa resposta pecaminosa para problemas que aparecem, e isso precisa ser trabalhado no nosso coração. A boa notícia que a palavra de Deus nos dá é que hábitos podem ser transformados, amém? Hábitos podem ser transformados. Eu não sei se você é uma pessoa dada a se irar facilmente, se você é uma pessoa que às vezes por qualquer coisa você já está todo estressado, especialmente na sua casa. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que a palavra de Deus diz que nós podemos mudar os hábitos que nos escravizam e que nos fazem mal. Em Cristo Jesus eu não preciso ser um escravo de velhos comportamentos. Deus é um especialista em transformar nossas vidas e nos libertar. O Evangelho nos liberta, irmãos. A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus têm poder para nos libertar
de hábitos que nos escravizam. A palavra de Deus diz que a ira e o ódio são obras da carne, mas mansidão e domínio próprio é fruto de quem? Mansidão e domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo. O que eu preciso é essa bênção do Espírito Santo me capacitando, me transformando, agindo em mim e desenvolvendo em mim, no lugar da ira, no lugar da explosão, desenvolvendo a mansidão e o domínio próprio. O domínio próprio. E isso é possível nós desenvolvermos, sim, no nosso coração. Hábitos podem ser transformados. Essa é uma excelente notícia que a palavra de Deus nos dá. O Espírito Santo transforma, meus irmãos, o nosso coração, porque tudo começa no nosso coração, começa no nosso interior. Alguém já disse que o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. E o que nós precisamos nas nossas vidas, meus irmãos, o que nós precisamos é um transplante de coração. Não são só as pessoas lá no INCOR que precisam de transplante de coração, mas espiritualmente falando, nós precisamos de um transplante de coração. E o que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo, que a palavra de Deus fala em Gálatas 5, é o caráter de Cristo. É uma descrição das facetas do caráter de Jesus, do coração de Jesus, e isso é algo que pode ser desenvolvido e vai desenvolvendo nas nossas vidas e transformando. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a responder com ira, se irar facilmente, tudo isso é um hábito. É um hábito que a gente desenvolve. Mas na graça de Deus, nós podemos mudar esse hábito na nossa vida e no nosso relacionamento matrimonial. A segunda dica da palavra de Deus, lembra que eu sempre perco quando eu perco a cabeça. Amém, irmãos? Lembre-se disso, que perder a cabeça e agir assim, conquanto nós sejamos tentados a fazer isso, mas isso é sempre uma derrota e sempre uma grande perda, prejuízo para as nossas vidas. Veja o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 29, verso 22. Provérbios 29, 22. Vamos ler juntos, irmãos? Vamos ler juntos? O homem irado, e a mulher também, amém? O homem e a mulher, o ser humano, provoca brigas, ele suscita, e o de gênio violento comete muitos pecados. Eu sempre perco quando eu perco a cabeça. Irmão, casais, lembrem de uma coisa: ninguém vence uma briga em casa. Quando ao invés de me comunicar e conversar, eu entro no modo briga, guerra, ninguém vence briga, ninguém vence uma discussão dentro dos nossos lares. Salmo 37, verso 8, olha o que diz a palavra de Deus aí, vai aparecer na tela. Salmo 37, verso 8: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao quê, irmãos? Só leva ao mal. Mesmo quando a minha ira eu tenho boas razões para estar irado, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém, irmãos? E a palavra de Deus diz que Deus se ira. O irar-se em si não é pecado, porque acontece, mas o que eu faço quando eu estou irado é o problema, e eu perco a cabeça. Eu tenho que evitar, eu tenho que trabalhar, eu não posso aceitar isso como normalidade na minha vida, eu preciso trabalhar isso no meu coração. Eu não posso achar normal que dentro da minha casa o modo normal da gente se relacionar é com desrespeito, com briga,
com discussão, com um testemunho ruim diante dos filhos. Eu não posso aceitar isso como sendo, não, isso é parte da vida. Não, é o meu temperamento, eu sou esquentadinho mesmo. Não, eu não posso, eu tenho que trabalhar isso no meu coração, porque isso certamente, diz o Salmo, acabará mal, isso só leva ao mal. Eu sempre perco quando eu perco a cabeça. E um dos homens da Bíblia, um dos maiores homens da Bíblia, sentiu isso na pele. O grande prejuízo de agir com ira e agir e falar precipitadamente. Porque quando a gente está com raiva, a palavra de Deus diz assim: seja pronto para ouvir. Que mais, irmãos? Tardio para falar, mais tardio ainda, lento para se irar. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, lento para falar. Primeiro ouvir, depois eu vou falar, e mais lento ainda para ficar chateado, para me irar. A gente faz o contrário, né? A gente se ira primeiro, aí a gente fala tudo, e depois eu vou parar para ouvir. Aí já acabou, já está tudo em destroços. E tem um homem na Bíblia, olha o que diz o Salmo 106, verso 32 e 33. Salmo 106, verso 30, falando de Moisés aqui. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Verso 33. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou o que, irmãos? Moisés falou sem refletir. Lembra desse episódio quando Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bateu 2 vezes na rocha? E porque ele não refletiu, ele falou precipitadamente, ele estava irado, ele explodiu, ele bateu na rocha, ele falou o que não devia dizer, ele não pôde entrar na terra prometida. Consequências dessa explosão, desse agir assim, nós temos que tomar muito cuidado. Quantas decisões ruins nós tomamos às vezes porque nós não agimos com reflexão. E não agimos com reflexão porque nós estamos com o nosso coração cheio assim, de chateados. Às vezes até temos bons motivos, mas a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode ser dirigido pela ira. Nós também não podemos alimentar isso no nosso coração. Porque isso, meus irmãos, quando eu perco a cabeça, eu sempre vou ter prejuízos. E em terceiro e último lugar, para a gente lidar com isso e com esses sentimentos que vêm no nosso coração, que viram um hábito que podem nos prejudicar, nós temos que trabalhar. Procure entender o que está por trás da ira. Procure refletir um pouco sobre o que está por trás da minha ira, da minha e da ira dos outros. Fazer esse passo de compreensão, tentar compreender o outro e tentar compreender a você mesmo. Pastor Rick Warren, um pastor lá dos Estados Unidos, ele diz que acessos de ira podem ser causados por 3 coisas: dor, frustração e medo. Acessos de ira podem ser causados por 3 coisas: dor, frustração e medo. Dor, sofrimento. Quando você chuta a quina da mesa, você está assim passando e você chuta a quina da mesa assim, o que você diz? Deus seja louvado, ou quem foi que colocou essa mesa aqui? Dor produz ira. Sofrimento pode produzir ira. Frustração. Quando você está vivendo com períodos de espera na tua vida, quando parece na sua vida que as coisas não estão dando certo, o teu coração pode se encher também de ira, de amarguras, e você tem que tomar cuidado com isso. Frustração. Uma mamãe que está tentando fazer o seu bebê parar de chorar há mais de 1 hora e o menino não para. Fica como? Começa a chacoalhar ele com mais força, né?
Já estão 1 hora aqui, ele não para, começa a chacoalhar, daqui a pouco, né? Já está, aí o marido entra, já começa a ficar estressada com o marido. Frustração. E medo, ansiedade, preocupações. Quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos atacados, quando nós nos sentimos assim, o que a gente faz? A gente ataca de volta. A primeira reação é tentar atacar de volta. Qualquer animal acuado vai mostrar os dentes para nós. Não é verdade, irmãos? Qualquer animal que está acuado, ele vai mostrar os dentes. Porque o medo também pode ser uma fonte de ira, de amargura. Ou seja, a gente tem que prestar atenção nisso e ver a minha ira e a ira do outro, o que está por trás. E às vezes a minha ira pode ser um sinal, ou a ira do meu cônjuge, da minha esposa, a ira do seu marido, pode ser um sinal, meu irmão, que ele não está bem. Pode ser um sinal que ele está tendo que lidar com um sofrimento, com uma frustração, com um medo, com uma dor, e nós precisamos prestar atenção nisso. Procurar entender o que está por trás da ira ajuda muito nos relacionamentos. A gente procurar entender um ao outro, meu irmão, ajuda muito o casal no seu relacionamento como casal, a evitar brigas e a se comunicar melhor, procurar compreender um ao outro. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que a gente recebe o que a gente dá, a gente recebe de volta aquilo que a gente dá. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Por que são bem-aventurados os misericordiosos? Porque receberão o quê? Misericórdia. Mas também ela diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão o quê? Julgados. Se eu julgo, o que eu vou receber de volta? O julgamento. A medida que eu usar, será usada também para me medir. Eu recebo aquilo que eu entrego no meu relacionamento. Se eu dou misericórdia, se eu dou compreensão, se eu me esforço para isso, é isso que eu começo também a receber de volta. Agora, se a minha reação é condenar, é só criticar, é só bater, é isso também que eu vou recebendo de volta. Se eu grito, o que eu recebo de volta é grito. Então nós temos que procurar compreender o que está por trás da ira do meu filho, o que está por trás da ira da minha esposa, do marido, o que está por tentar compreender, porque o que pode ter ali, meus irmãos, é um sinal de que a pessoa está tendo suas dificuldades, ela está com dor, com sofrimento, ou com frustração, ou com medo, e isso tem feito ela reagir dessa maneira. Precisamos tentar compreender mais uns aos outros. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. A vida do casal é a base da vida familiar. O casal é a base da família. Filhos são acréscimos, mas a base é o casal. E que Deus abençoe, que nós, como casais, possamos trabalhar esse sentimento também no nosso coração, que a nossa casa seja um lugar de paz. Amém, irmãos? Um porto seguro. E que a gente não ache simplesmente ou se acostume com brigas, com desentendimentos e com desrespeito, porque a gente vai se tratando de um modo assim, sem domínio próprio um com o outro. Que não seja assim. Amém, irmãos? Mas que você ame seu cônjuge, que você respeite, trate com respeito e que você aprenda a trabalhar a ira que nós vamos sentir, mas que nós possamos aprender a trabalhar isso no nosso coração, dentro dos nossos lares. Amém? Quero chamar os irmãos do louvor, eles virão para cá, e nós vamos encerrar o culto com um cântico, uma adoração. Eu quero convidar você a ficar em pé. Vamos ficar em pé, vamos orar, e aí estaremos encerrando o nosso culto. Fecha os teus olhos.
abra o teu coração para o Senhor. E que, não sei se você é uma pessoa que tem dificuldade com essas questões, especialmente em relação à sua esposa, cônjuge, marido, ou aos seus filhos. Não sei se você, com o passar do tempo, por causa das lutas, dos desafios, os medos, as frustrações, sofrimentos, talvez você se tornou uma pessoa irada, raivosa, mas que Deus transforme o teu coração, que o Espírito Santo de Deus opere na tua vida e você desfrute de mansidão, que você desfrute do domínio próprio na tua vida, no teu coração. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, agradecer porque a tua palavra nos dá a esperança de transformação. Tua palavra diz que nós não precisamos ser escravos de hábitos, de costumes que às vezes a gente desenvolve, Senhor, hábitos ruins que prejudicam especialmente os nossos lares. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que nós podemos ser transformados pela tua graça, pelo teu poder, pelo fruto do teu Santo Espírito crescendo em nós. E nós queremos pedir, Senhor, que nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, especialmente dentro das nossas casas, nós possamos experimentar mais mansidão, mais domínio próprio, mais respeito, Senhor, uma comunicação melhor, mais união, mais compreensão um do outro, tudo pela tua graça, que o amor aumente, Senhor, que a união aumente dentro dos nossos lares, que os nossos lares, Senhor, no meio dessa sociedade, às vezes, Senhor, assim, tão descontrolada, onde cada um faz o que acha melhor aos seus próprios olhos, com tanta violência, Senhor, mas que os nossos lares sejam lugares de paz, lugares de testemunho de vida, especialmente através dos nossos relacionamentos familiares. Obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou aqui nesse lugar. Abençoa essa semana que começa. Dirige, Senhor, as nossas vidas, dirige o nosso coração. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus.